Seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso sobre como criar uma startup. Na primeira aula a gente viu sobre o que é uma startup, o que a gente pode aprender com as startups, como elas podem nos ajudar e qual é o segredo da startup. Então, se vocês assistiram o primeiro vídeo, eu falei sobre o poder que a tecnologia traz para fazer a mesma coisa que a gente fazia de uma forma muito mais escalável, fazendo com que a gente reduza os custos e que mais e mais pessoas possam ter acesso a benefícios. Eu também contei a história da TV por assinatura, que era restrita a algumas classes sociais, e aí com a chegada do Netflix, você conseguiu fazer com que muitas outras pessoas pudessem ter acesso a isso. Também falei do Uber e de outras startups. E esse curso é para você que está com uma ideia de startup, que não tem experiência, que não teve outras startups e quer saber de fato o que precisa ser feito. E por isso na aula de hoje eu vou compartilhar qual é o passo a passo dessas startups. Se você está chegando agora, e essa é a primeira aula que você está assistindo, eu quero me apresentar novamente, né? Eu sou o Tainan Monteiro, sou empreendedor digital e sou engenheiro da computação. Ao longo dos últimos 8 anos eu trabalhei com centenas de empreendedores, ajudando eles a criar suas startups e também a criando as minhas. Como eu dividi com vocês na primeira aula, eu já tive mais de 1 milhão de downloads dos meus aplicativos, já faturei mais de R$1 milhão na minha última startup, a qual eu tive 25 funcionários. Então, vamos lá ao que interessa, vamos lá ao nosso conteúdo agora que a gente já recapitulou. Se tem uma coisa que eu ainda não fiz, foi colocar um cronômetro aqui para eu manter dentro daquele combinados 30 minutos. Pronto. Então agora vou manter o nosso combinado de manter dentro dos 30 minutos, assim como deu certo na primeira aula. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que colocou os comentários aqui, que falou de onde era, que falou o que fazia e principalmente a quem colocou também as suas dúvidas. Eu estou lendo essas dúvidas e vou responder todas elas, ou melhor, a maior parte delas, né, porque eu não consigo responder todas. Eu vou responder as principais no nosso terceiro encontro. Na próxima aula eu vou compilar todas essas dúvidas. Então eu quero realmente agradecer também a todo mundo que compartilhou essa aula, que compartilhou com os amigos, que trouxe mais gente para assistir. Esse é um dos principais motivos que me fazem a construir esses conteúdos gratuitos. Quando eu vejo que as pessoas conseguem realmente ser impactadas e transformadas com um conhecimento que, às vezes, para mim, é um conhecimento que faz parte do meu dia a dia, eu fico muito feliz com quem assiste, compartilha, eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas, por mais que não esteja aí do teu lado. Então, meu agradecimento aí a todo mundo que comentou aqui e compartilhou com seus amigos. Fica aí também o convite, se você ainda não fez isso, mandar para algum amigo seu que tenha uma ideia ou que tenha um negócio, não necessariamente uma startup, para ele conhecer um pouco mais sobre esse conhecimento aí que você está tendo acesso. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar sobre o passo a passo. Esse passo a passo, mais uma vez, da onde que ele vem? Esse passo a passo vem da análise de uma centena de startups que deram certo, que seguiram o caminho correto. Essa análise eu estudei junto com os maiores empreendedores dos Estados Unidos. Você pode pesquisar o Steve Blank e o Eric Rice. Esse caminho que eu desenhei está baseado no mesmo caminho que eles aplicam lá no Vale do Silício. Mas principalmente, como eu falei para vocês, eu não quero deixar essa ideia de que isso funciona no Vale do Silício, isso é algo de fora. Por isso eu vou trazer 2 exemplos de pessoas normais que fizeram isso aqui no Brasil, usando esse caminho, e mostra para você um exemplo real, um exemplo, vamos dizer, comum do nosso dia a dia. Esse caminho, ele vai principalmente te ajudar a não, como eu falei no final do último vídeo, a não colocar a carroça na frente dos burros. Por quê? Porque é muito comum, quando a gente está fazendo alguma coisa nova, a gente não sabe como fazer e a gente acaba se atropelando, né? A primeira vez que você andou de bicicleta, provavelmente você caiu. A primeira vez que você dirigiu, provavelmente você apagou o carro. E eu aposto que tem um monte de gente que está assistindo esse vídeo que até hoje, quando vai dirigir, acaba apagando o carro. É natural. É por isso que a gente vai numa autoescola e a gente aprende. Por isso que a gente pede para algum amigo, algum pai, algum avô, algum tio, e ele nos ensina a fazer aquilo. O startup é a mesma coisa. É um negócio que às vezes é muito novo para a gente, então entender um caminho evita com que a gente faça algo errado, né? Evita com que a gente tente arrancar o carro com a segunda marcha. Não sei se você já tentou, mas você sim consegue arrancar um carro, ou seja, tirar ele do lugar usando a segunda marcha. A questão é que isso pode estragar o carro, isso vai consumir muito mais combustível
E não é a melhor maneira de arrancar o carro, só que você só aprende isso depois que você aprende que existe a primeira marcha, aprende onde ela engata. Então eu estou dividindo esse passo a passo justamente para que você faça isso, para que você engate aí o carro que é lançar a tua startup em primeira e consiga usar a força aí dessa marcha para te dar mais velocidade. Na hora que você estiver em quinta marcha, estiver lá na frente recebendo investimento, você vai ter começado do jeito certo. Bom, vamos lá. Eu separei 3 principais passos. Existem outros passos, só que devido ao nosso tempo aqui mais curto, eu peguei os principais. Se você se atentar a esses 3 principais, isso já é suficiente para você fazer metade do caminho. Então essas são as... sabe quando você aprende a dirigir, tem as principais coisas que você tem que fazer. E as outras você vai aprendendo ou com outras pessoas ou de outros jeitos. Mas eu vou te ensinar os principais. É como o acelerar e o frear do dirigir. Você tem que aprender principalmente onde é o acelerador e principalmente onde é o freio. Eu acho que esse deve ser o conceito básico aí que a gente aprende na autoescola. Claro que aprender a frear para você não bater em alguém e aprender a acelerar para você sair do lugar. Então esses 3 passos são o seguinte. A primeira questão de uma startup é você entender a seguinte questão. Existem pessoas que possuem uma série de problemas, uma série de desafios. Às vezes esses problemas não são coisas tão perceptíveis. Como eu dei o exemplo do Netflix, as pessoas elas não tinham acesso ao entretenimento. Às vezes não chega a ser um problema que a pessoa reclama, né? Que ela fala, meu Deus, eu não posso assistir TV por assinatura. Às vezes são coisas mais que você precisa ir um pouco a fundo para conseguir compreender. Mas o exemplo do Netflix é o caso. O problema que o Netflix resolveu é esse, é trazer essa acessibilidade ao entretenimento. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter a noção. E a gente só entende isso se a gente conversar com os usuários, se a gente ouvir os usuários, ouvir o que eles têm a dizer. Porque, afinal de contas, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o problema que eu estou resolvendo. E não entender da nossa cabeça, mas entender da cabeça do nosso cliente. Porque, afinal de contas, é ele quem vai utilizar os nossos serviços. Em startup, isso chama você centrar o teu negócio no teu usuário e construir um negócio para esse usuário. Esse primeiro passo a gente chama de validação, que é de fato você entender se as pessoas têm aquele problema que você está se propondo a resolver. Eu vou explicar um pouco mais a fundo como você faz essa validação no terceiro vídeo. Quando eu for responder as dúvidas, eu vou mostrar uma ferramenta para você fazer, um jeito de você fazer essa validação. Mas a primeira coisa que você tem que entender é esse conceito. Nada deve acontecer na tua startup antes de você entender os teus usuários, antes de você conversar com eles. Depois que você faz esse processo de validação, aí você vai construir um protótipo. Por que você constrói um protótipo? Porque você vai precisar entender, você já entendeu na validação se a pessoa tem aquele problema específico. Agora você vai precisar entender o que resolve aquele problema. Então são 2 coisas diferentes. Uma é o problema da pessoa e uma é como você vai resolver esse problema. E aí entra o segundo passo da startup, construir um protótipo. Depois que você constrói esse protótipo, você vai fazer uma série de testes. Porque, naturalmente, nada na vida você cria e ela está pronta. Nada na vida você cria e já é a melhor versão. O carro que você dirige, o celular que você está vendo, o celular que você está assistindo esse treinamento, foram criadas outras versões desse celular. Você já está na 10ª, 20ª, se você tiver um iPhone, eu não sei qual versão que a gente está do iPhone, 8, 9, 10, veja que tiveram uma série de outras versões. Cada vez isso é aprimorado. O protótipo ele serve para isso, para que você faça uma versão onde você gaste pouco, você invista muito pouco. Por que investir muito pouco no protótipo? Porque a ideia do protótipo é que você consiga fazer testes. E a cada novo teste você faz uma alteração nesse protótipo. Investir pouco é necessário para que você consiga fazer mais e mais testes. Então você constrói esse protótipo e testa a solução do problema. Então até então a gente tem 2 passos da startup. Primeiro, a gente fez a validação, a gente entendeu a dor, o problema do teu usuário. Depois a gente construiu um protótipo para entender se aquilo que a gente está montando resolve esse problema. E agora vamos supor
que de fato isso resolve o problema. É claro que eu quero que você perceba que existe um tempo para esse protótipo. Você tem que fazer um trabalho e uma série de testes até você encontrar uma versão que você entenda que de fato resolve aquele problema. Na hora que você encontrou essa versão, no protótipo mesmo, testando com poucas pessoas, aí então, e só nesse momento, você vai ir para o desenvolvimento. Só nesse momento você vai conversar com um programador, você vai ter um sócio que desenvolve, e aí você vai partir para o desenvolvimento. Por que você só deve ir para o desenvolvimento depois de ter feito o protótipo? Porque, como eu te expliquei, você vai ter que fazer uma série de testes, e não vai ser no teu primeiro teste que a coisa vai funcionar. Então imagine você, se você desenvolver tudo, ou seja, gastar o seu dinheiro, porque você deve saber que desenvolvimento tem um custo e muitas vezes ele é elevado, e aí você vai colocar no mercado e só então vai perceber que tem uma série de ajustes que você vai ter que fazer. Então o desenvolvimento ele só deve acontecer depois que você fez, que você testou com o protótipo. Pessoal, essas são os 3 principais passos que você deve seguir na tua startup. Primeiro, entender os teus usuários, entender a cabeça deles, entender como eles pensam e então executar esses processos de validação, que são, na prática, perguntas que você vai fazer para extrair dessas respostas o problema de fato que o teu usuário tem. Depois disso, depois de você ter entendido o problema que os teus usuários têm, você vai construir um protótipo que vai resolver esse problema em pequena escala, ou seja, poucas pessoas, 10, 20, 30, 40, 100 pessoas iniciais. Essas serão as pessoas mais importantes da tua startup. Depois que você resolveu o problema, que você fez uma série de protótipos, então você quer escalar, que é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? A startup, o grande poder da startup com base em tecnologia é você resolver o problema de milhares de pessoas. Então só depois de você ter resolvido o problema de poucas pessoas, aí você vai para o desenvolvimento. E a grande questão é que quando você vai para o desenvolvimento na hora certa, você desenvolve somente aquilo que é necessário. Você não perde o seu tempo, não perde o seu dinheiro desenvolvendo coisas que você ainda não sabe se vão funcionar. Essas são as 3 principais etapas que as grandes startups do mundo passaram. E agora eu vou contar para vocês um pouco dessas histórias aplicadas na prática, para você ver que seja startups grandes, gigantescas, seja startups pequenas aqui da minha cidade, elas aplicaram esse processo, que você também pode aplicar. E depois disso, eu vou finalizar contando os 3 principais erros que você, eu, que todos que já empreendemos sem conhecer um caminho adequado, já passamos. Então vamos lá. A primeira startup que eu quero contar um pouco da história é o Airbnb. Essa startup eu visitei agora nesse ano, no Vale do Silício, e a startup está repleta de exemplos dessa metodologia. Por mais que o Airbnb seja uma startup hoje gigantesca, que valha mais de 30 bilhões de dólares, que tenha milhares de funcionários, eles ainda hoje continuam usando essa metodologia. Uma das coisas que me chamou bastante atenção no Airbnb é que quando você entra na sede do Vale do Silício de São Francisco, que é uma sede linda, você pode procurar fotos, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, eles têm 3 grandes fotos na parede, logo no primeiro andar quando você entra. Eu me aproximei dessas fotos e fui ver. Essas 3 grandes fotos são os 3 primeiros hóspedes que ficaram no Airbnb. Ou seja, se a gente estiver olhando para o passo 1, que é a validação, essas são as 3 primeiras pessoas que se dispuseram a responder as perguntas deles, que se dispuseram a experimentar o protótipo que eles criaram. E eles contam lá no Airbnb que é graças a essas 3 pessoas que o Airbnb hoje existe. Porque se não fosse eles, se não fossem essas pessoas, nada teria acontecido. Então, essa para mim é um grande exemplo que está na veia dessa startup. É um exemplo de validação e de protótipo. Bom, avançando o próprio exemplo do Airbnb, quando eles começaram, eles lançaram a primeira versão deles, o fundador conta isso, em cerca de 43 minutos. Em 43 minutos, eles fizeram um website com a ideia que eles tinham na cabeça e colocaram no ar. Isso, ele conta que foi determinante na trajetória do Airbnb, porque isso permitiu com que as pessoas olhassem o site e as pessoas se identificassem com aquele problema
e entrasse no site e solicitavam aquilo que eles estavam oferecendo. O Airbnb começou oferecendo hospedagem. Deixa eu explicar antes o que é o Airbnb. O Airbnb é uma plataforma que permite com que você alugue um quarto da sua casa para uma pessoa desconhecida. Então, na prática, o Airbnb atua como um hotel no mundo inteiro, sem gastar R$1 com aquele prédio, sem gastar R$1 com aqueles funcionários. O mesmo exemplo que eu dei no primeiro vídeo, quando eu falei do iFood, é o Airbnb, só que do setor hoteleiro. Bom, vocês devem imaginar que o Airbnb deve ter passado por uma grande jornada, porque convencer pessoas a receber estranhos na sua casa, até hoje, dependendo de onde eu vou contar essa história, ainda assim parece estranho. E é por isso que você precisa fazer esses processos para ir descobrindo aquilo que parece estranho para as pessoas e resolvendo isso. Hoje o Airbnb só permite pessoas cadastradas façam esses convites. As pessoas são verificadas para ver se são pessoas confiáveis, existem comentários, existe uma segurança, existe um seguro hoje no Airbnb. Só que isso só aconteceu ao longo do tempo. Bom, então agora que eu expliquei para você em breve, né, de forma breve, o que é o Airbnb, agora contando da história deles. Então eles fizeram esse site, eles tinham essa ideia de que você abrisse as portas da sua casa para uma pessoa, porque elas queriam resolver o seguinte problema. Eles perceberam que os hotéis ficavam muito caros quando haviam eventos e lotavam. Então havia um evento lá no Texas ou em Austin, não recordo o estado dos Estados Unidos que era, mas havia um evento que lotava todos os hotéis e os hotéis ficavam muito caros. E eles na época eram empreendedores jovens que não tinham dinheiro para pagar esses hotéis. E aí então eles tiveram essa ideia, falaram, vamos oferecer com que as pessoas abram um quarto da casa delas, que não tiver ninguém usando, e a pessoa ela pague para dormir lá. Assim, quem está hospedando ganha um pouco de dinheiro, porque afinal aquele quarto vai ficar vazio, ou seja, faz uma renda extra, esse é o benefício que ele resolve, e por outro lado, a pessoa deixa de gastar muito dinheiro com o hotel e fica no lugar mais em conta. Então eles lançaram um site com isso, essa foi a validação deles em 43 minutos. Eu acho impressionante a gente olhar para a história dessa startup e ver uma startup que vale tanto hoje, que é tão grande, ter começado em 43 minutos. Bom, mas eles contam que foi isso, foi lançar esse site, isso permitiu com que uma série de pessoas vissem eles e de fato falassem aquilo que elas queriam, aquilo que elas desejavam. Então eles pegaram esse aprendizado inicial desse site e entenderam entre eles, entre os sócios, entre os fundadores, o que de fato as pessoas queriam, o que elas buscavam, pelo que elas se interessavam. E eles contam que eles lançaram uma segunda versão, um segundo protótipo. E diz o fundador que eles se dedicaram mais. E contrataram um designer para fazer. E levaram o total de um dia para lançar o segundo site do Airbnb, o segundo protótipo. Bom, gente, depois que eles lançaram o segundo protótipo, eles conseguiram entender mais coisas. E assim o negócio ele foi crescendo, eles começaram a aparecer na imprensa, eles atraíram investidores. E aí com esse dinheiro dos investidores, eles puderam partir para a terceira fase, que é o desenvolvimento. E hoje essa história continua, e essa é a história do Airbnb, e você mesmo pode pesquisar sobre a história deles. Essa história ela foi pautada nesses 3 principais passos: validação, protótipo e desenvolvimento, sendo que eles só fizeram uma coisa depois da outra. Eles não saíram desenvolvendo, eles primeiro fizeram a validação. Isso, gente, acompanha uma dezena de startups de sucesso. Se você olhar para as startups do Vale do Silício, startups do Brasil que deram certo, todas elas seguiram esse padrão de começar pequenininhas, começar testando e ao passo que isso ia acontecendo, crescendo e se desenvolvendo. Mas eu não quero ir um pouco mais perto agora. Agora eu quero falar de empreendedores aqui de perto. E eu trouxe para vocês, antes de gravar esse conteúdo, o Alexandre Roa me mandou uma mensagem seguinte. Falou, Tainan, você vai se impressionar com o lançamento que a gente vai fazer em fevereiro. O Alexandre Roa, ele é um médico veterinário. Eu conheci o Alexandre Roa há cerca de 5 anos atrás. Ele sempre foi uma pessoa cheia de ideias, um empreendedor cheio de ideias. Ele tinha um negócio tradicional, um hotel para cachorro, mas ele sempre quis investir nesse mundo de startup mesmo. E eu lembro que as primeiras startups do Alexandre eram
vamos dizer, ele começava com o desenvolvimento, ele começava desenvolvendo, tanto que na época eu lembro de ter ajudado ele nessa parte do desenvolvimento. Na época eu ainda não tinha conhecido essa ferramenta, que é esse método de startup, né? Primeiro a fazer a validação. E o que aconteceu é que o Alexandre ficou uma série de anos tentando, desenvolvendo, tirando dinheiro do bolso e investindo. Até que, meados do ano passado, a gente já tinha uma trajetória, uma grande experiência, o Alexandre, ele me procurou. Ele falou: Tainan, eu vi que você está trabalhando nesse negócio de startup, eu vi que você está aplicando isso nos seus aplicativos, eu quero entender um pouco melhor para aplicar nos meus negócios. E aí a gente sentou e eu tive a oportunidade de passar um mês com o Alexandre contando isso que eu estou contando para você, mostrando esses exemplos, mostrando as startups, mostrando as ferramentas do Vale do Silício que as startups podem aplicar aqui. E aí o Alexandre começou a fazer isso que eu falei, começou a fazer validação, começou a ouvir os usuários, ele começou a criar os seus primeiros protótipos. Eu lembro que o designer da minha empresa ajudou a ele construir um protótipo, construiu algo que realmente ficou muito bonito, por mais simples que fosse, era algo realmente muito bonito. Isso acabou atraindo a imprensa, e a imprensa começou a procurar o Alexandre começou a dar entrevista, o Alexandre saiu na Globo, saiu no jornal local, saiu em uma série de lugares. Isso fez com que o Alexandre cada vez mais atraísse pessoas para essa validação dele, para usarem esse protótipo dele. E hoje eu fico muito feliz porque eu acabo acompanhando o Alexandre e vendo o que ele posta nas redes sociais. Hoje o Alexandre, ele tem o que é conhecido como Clube Pupify, que é um clube para os amigos dos cachorros. Então a pessoa ela paga uma assinatura e essa assinatura se reverte em descontos para elas. Então você pode comprar a ração do teu cachorro com 10, 20% de desconto. Em contrapartida, esse clube faz uma série de doações para animais, para instituições que cuidam de animais. E o Alexandre encontrou, através desse processo, uma forma de realizar o seu sonho, realizar seu objetivo. Lembra do médico veterinário que tinha um negócio, tinha um hotel para cachorro, um negócio tradicional? Agora o Alexandre ele é um empreendedor digital que consegue ajudar milhares de pessoas a seja ter descontos nas suas compras para os seus animais de estimação ou as instituições que ajudam os animais. E o Alexandre então usou essas ferramentas de startup para conseguir aplicar no seu negócio. E o Alexandre ele só conseguiu fazer isso no momento que ele inverteu esse olhar. Ele tinha muito olhar de preciso desenvolver e então colocar no mercado. E ele percebeu, errando, que na prática ele perdia muito tempo e se esforçava muito no desenvolvimento sem saber aquilo que as pessoas queriam. Você pode pesquisar o Clube Pupify, uma startup aqui de Curitiba, muito bacana, e de uma pessoa que é uma pessoa muito inteligente na sua profissão, mas não tinha grande experiência no mercado de empreendedorismo de startups, empreendedorismo digital. Ele era um empreendedor no mercado tradicional. Uma outra pessoa que eu quero contar para vocês, que também me inspiro bastante, e essa realmente eu atuei muito com ela, que é a Ana Carvalho. A Ana, ela é jornalista. A Ana me conta, a gente conversando, que ela já escreveu 2 livros. Só que foram livros que ela escreveu como uma ghostwriter. Ghost em inglês é fantasma, que é quando você escreve um livro para uma outra pessoa e você não assina o livro e a outra pessoa assina. Então imagine a Ana. A Ana é uma jornalista com grande inteligência, grande capacidade, mas ela estava num emprego que de alguma forma não preenchia ela, né? Imagina você escrever um livro com todo o seu conhecimento e uma outra pessoa assinar. Isso não deve ser tão realizador assim. E a Ana me procurou, ela tinha um grande sonho, ela é terapeuta holística, ela faz terapias não convencionais que ajudam as pessoas. E aí o grande sonho da Ana era seguir esse trabalho, levar esse trabalho mais adiante, levar esse trabalho para frente. E a Ana me procurou. A Ana, diferente do Alexandre, ela não foi aquela empreendedora que começou errando. Ela já começou seguindo o caminho porque ela já tinha essa experiência da vida dela e preferiu não ficar tentando e errando, preferiu ir direto ao ponto. E aí o trabalho que a gente fez com a Ana foi a validação inicialmente. Então a Ana fez uma pesquisa, e eu vou explicar isso na terceira aula, e ela recebeu nessa pesquisa cerca de 600 respostas. 600 pessoas que estavam falando para ela os problemas que tinham, ou como elas resolviam, e a partir disso a Ana pegou todas essas respostas e construiu um protótipo. Esse protótipo você pode encontrar no site Consonare, que é a startup da Ana.
E a Ana lançou esse protótipo. O protótipo e a startup dela serve para unir terapeutas a pessoas que estão buscando terapia. Então, facilita para o terapeuta, que ele tem mais clientes, digamos assim, e facilita para a pessoa que está procurando, que fica mais fácil ela buscar um bom terapeuta. Esse foi o protótipo da Ana. E a Ana lançou esse protótipo. Mais uma vez, isso acabou atraindo a imprensa novamente. E a imprensa foi lá e fez matérias com ela. A Ana deu entrevistas em rádio, deu entrevistas para televisão e jornais. E o que acontece? Lembra do que eu contei do Airbnb? Acaba atraindo uma série de pessoas. Essas pessoas procuram ela e essas pessoas passam a ser clientes dela. Isso dá força para a Ana, para ela partir para o terceiro ponto, que é o desenvolvimento. Então a Ana, ela começou a sua startup sem investir um centavo, não investiu R$1 nisso, mas simplesmente seguiu esse passo. Ontem a Ana me mandou uma mensagem, ela está fazendo um evento aqui em Curitiba sobre justamente essas terapias integrativas e o evento estava lotado. Então eu fico muito feliz com isso, porque independente da Ana, se ela recebeu investimento ou não, se ela ganhou dinheiro ou não, ela está numa fase onde ela conseguiu sair daquele emprego que de alguma forma não preenchia mais ela e conseguiu realizar o propósito dela, que era ajudar essas pessoas, ajudar esses terapeutas. E a Ana, entendo eu que ela está muito mais realizada do que ela estava antes. Por isso que eu realmente acredito que essas pequenas coisas que eu estou dividindo aqui podem servir como ferramentas para você aplicar no teu negócio, para você chegar onde você quer. Não tem certo e errado se a tua startup tem que valer milhões ou não. O que importa é que você faça aquilo que você acha que deve fazer, aquilo que o seu coração guia você. E eu fico muito feliz com esses dois exemplos, que são pessoas comuns que aplicaram isso. Bom, então foram esses 3 principais exemplos que eu queria dividir com vocês. A gente já está chegando aí nos quase 30 minutos aí do prometido, mas agora eu tenho que dividir com vocês aquilo que eu prometi, que são os 3 principais erros que eu já cometi, que você pode cometer também na tua startup, que fazem com que a gente perca nosso tempo. E você deve imaginar, esse tempo ele é muito precioso porque ele não volta atrás. Claro que cometer erros fazem você aprender certas coisas, mas eu costumo dizer que vale mais você cometer erros que talvez não pudessem ser evitados. Bom, o primeiro erro mais comum que a gente comete numa startup é a gente fazer algo que ninguém quer. Esse, mais que um erro, ele é algo doloroso. É algo que, poxa, é super frustrante. Pense você faz todo o desenvolvimento, coloca toda a sua energia, gasta tempo, gasta dinheiro, coloca no mercado e ninguém usa, ninguém baixa, ninguém utiliza. Quando eu tinha meus 20 anos, o primeiro aplicativo que eu lancei foi assim. Passei desenvolvendo, programando, desenvolvendo. E aí quando eu lancei, coloquei no mercado, imaginei que todo mundo ia utilizar. E aí na hora que eu coloco no mercado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, entra lá 1, 2, 3 pessoas, fica 10 segundos no aplicativo e vai embora. Imagina a frustração que isso gera. Isso é péssimo, porque, poxa, eu me senti, vamos dizer, não sei nem como dizer que eu me senti, desperdicei meu tempo. Mas ok, agora você deve entender por que isso aconteceu. Porque eu não fiz a validação, eu criei algo que era bom para mim, só para mim, e não para as pessoas. Então, mais importante que os erros é como evitar isso. Você evita esses erros só desenvolvendo aquilo que você já entendeu que é necessário, já entendeu que é um problema de alguém. Então, como você faz isso? Com a validação. Esse é um erro muito comum. A gente, como empreendedor, acaba acreditando muito, se apaixonando muito pelo nosso produto, só que a gente esquece que quem vai usar o nosso produto não é a gente, são as pessoas, são os usuários. Esse é o erro mais comum. Segundo erro mais comum que eu também já cometi, eu vou primeiro contar a história. Na época a gente tinha a fábrica de software, ou seja, eu tinha funcionários lá. Esses funcionários, eles ficavam com uma mão de obra ociosa, porque não tinha tanta demanda. Então eu e meu sócio, a gente falou, tá, o que a gente vai fazer? O pessoal está aqui fazendo nada. E, claro, 1, 2 horas do dia, e isso a gente tinha que pagar o salário dessas pessoas, acabava sendo desperdício. E o meu sócio falou, cara, vamos desenvolver um aplicativo. E aí a gente começou a desenvolver. A gente, de fato, começou desenvolvendo. A gente não perguntou nada para ninguém. Eu já tinha um pouco de experiência com isso, então
A gente conversou com uma pessoa que era da área, mas não com essas pesquisas, não com essas ferramentas. E o que aconteceu? A gente levou uns 6 meses para desenvolver, a gente acabou investindo, calculando, um dia eu calculei, deu mais de 100 mil reais nesse desenvolvimento. Então pensa, eu tinha um programador Android, um programador iOS, que é para iPhone, um programador back-end, um programador web e o designer que fazia. Tinha mais o meu sócio que o gerente do marketing. Então 6 pessoas. Coloca 6 pessoas, 6 meses, a gente tinha investido mais ou menos uns 100 mil reais. Bom, você já deve imaginar o que aconteceu quando a gente lançou. Dessa vez a gente teve, posso dizer, sorte. Como a gente já tinha uma certa experiência, a gente conseguiu que uma série de pessoas utilizasse o aplicativo. Inclusive, a gente conseguiu uma série de clientes. No auge, digamos assim, do aplicativo, a gente tinha 10 clientes pagantes, 10 clientes que todo mês pagavam. Só que tinha uma coisa que eu não contei nessa história, que a gente tinha contratado uma vendedora, ou seja, tinha 8 pessoas trabalhando. A gente contratou uma vendedora para vender aquele sistema. O salário dessa vendedora, mais comissão, dava em torno, tinha um custo mais ou menos de R$ 2.500. Aqueles 10 clientes não dava nem R$ 1.500. Ou seja, eu tinha clientes, eu tinha um negócio, mas ele não era sustentável. Bom, você deve imaginar que eu demiti essa funcionária, ou seja, eu gerei ali uma situação constrangedora porque o aplicativo falhou. Então, esse é o segundo erro mais comum, a gente usar a bola de cristal para imaginar o que resolve o problema das pessoas e para fazer o desenvolvimento. Isso acontece quando a gente não faz o passo 1 e 2, quando a gente não faz a validação e não faz o protótipo. A gente imagina o que resolveria e coloca no mercado. Gente, eu confesso que eu aprendi muito. Eu posso dizer que parte de todo o meu treinamento, todas as palestras, treinamentos que eu dou, vem desses aprendizados, de como eu falei. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse começado com a validação e com o protótipo, eu não teria tido 10 clientes, talvez eu teria tido 100 clientes, talvez eu poderia ter pago o salário daquela vendedora e ter construído mais e mais coisas no meu aplicativo. Mas, como tudo é um aprendizado, esse é um aplicativo que serviu aí para mim aprender bastante sobre isso. Hoje, quando eu começo um aplicativo, obviamente, eu faço primeiro a validação e primeiro o protótipo. Economizo bastante tempo assim. E aí, se identificou com algumas coisas dessas? Se tivesse identificado, ou conhece alguém, marca aqui naqueles comentários lá que eu falei, porque mais importante que ouvir isso que eu estou falando é realmente fazer um paralelo com o teu negócio, com a tua startup e ver o que você pode evitar. Então, se fez algum sentido para ti isso, coloca nos comentários aqui, até para eu saber um pouco mais da tua história. O que você já tentou e não deu certo, ou que fase que você está na tua startup. Vai ser bem bacana eu ler, porque no próximo vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas. E o terceiro e erro mais comum, esse sim, eu confesso que é difícil a gente evitar. Para evitar, você precisa realmente ter feito muito bem esses processos de validação e protótipo. O terceiro erro é o seguinte, a gente, como empreendedor, a gente quer lançar um negócio que seja o mais perfeito possível, porque afinal é o teu nome que está ali, afinal é o teu sonho que está ali, afinal tem pessoas envolvidas, é a vida de certas pessoas ali. Isso faz com que você queira que fique tudo perfeito. Claro, é natural, ninguém quer lançar uma coisa que não funcione, e de fato você não deve fazer isso. Só que o que acontece? A gente acaba colocando muitas funcionalidades na primeira versão. A gente acaba querendo resolver muitos problemas. Então, um exemplo comum vamos dizer que seja a Consonare, que eu dei exemplo, da Ana, né? Que integre profissionais com clientes. E a Ana, vamos dizer que ela queira que tenha pagamento na plataforma. E a Ana fala assim, olha, o pagamento é fundamental, eu só vou lançar se tiver pagamento. Então a Ana tem que desenvolver recebimento através de cartão de crédito, débito ou o que for. Isso é mais uma coisa que ela tem que desenvolver, é mais uma funcionalidade. O que acontece é que no final das contas você tem um negócio cheio dessas pequenas coisas que te elevam o tempo de desenvolvimento, elevam o custo de desenvolvimento e cada vez que você tem mais coisa, tem mais coisas que podem dar erro, que aí são os famosos bugs que acontecem.
você já deve ter usado o teu celular e aparecer uma tela, o aplicativo fecha. Isso é um bug. Isso acontece no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Startups que têm milhares de funcionários. Então isso provavelmente vai acontecer com a tua startup. E quanto mais coisa você coloca na V1, mais tempo você leva para desenvolver, mais caro é o desenvolvimento, mais bugs acontecem. Então acontece que você, empreendedor, entra nesse loop infinito de querer deixar o negócio perfeito, 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 e você deixa de lançar. O que você poderia lançar em um mês, como fez o Airbnb, você leva 6 meses, 1 ano para lançar. Então é tempo perdido, tempo e dinheiro perdido. E quanto mais funcionalidade, você não pode deixar um problema, né? Se a Ana decidir colocar pagamento, ela não pode permitir que o pagamento tenha um problema, a pessoa vai pagar e não funciona. Então, o que eu recomendei a Ana quando ela fez o treinamento Caminho das Pedras? Recomendei que ela desenvolvesse somente o mínimo. O que precisa ser feito para um profissional ser encontrado por uma pessoa que procura terapia. E no caso dela, era um website onde tinha uma descrição do profissional e o cliente poderia pesquisar lá como fazer Reiki em Curitiba e encontrava aquele profissional. O pagamento era feito de outra forma, era feito da forma tradicional que é feito hoje. Isso não impede que a Ana, em determinado momento, coloque pagamento dentro da sua startup. Só que percebam que aí a Ana já vai estar lá para frente, já vai ter mais clientes, talvez já vai ter investimento. Então, essa é a solução para esse problema, que é você querer deixar isso perfeito. Eu confesso que isso é o que as pessoas mais me procuram, porque geralmente as pessoas procuram quando o problema já acontece. Então eles chegam para mim e falam, Tainan, eu já investi X mil reais em desenvolvimento, o aplicativo está cheio de problemas, eu briguei com o desenvolvedor e eu não sei o que faço. Esse é o problema que mais acontece, porque é só aí que você de fato sente o problema. Na hora que você fala que vai lançar em 1 mês e na hora que você testa aquilo não funciona, aquilo é cheio de bugs. Se você já passou por isso, provavelmente o problema está em você desenvolver muitas coisas e é um processo natural de, se você tem muitas coisas, a chance de dar erro é maior. Então a minha recomendação para você e para todo mundo que me procura é: veja exatamente o que precisa ser desenvolvido. A pergunta que eu te faço é: pense, se não existisse celular, se não existisse site, se não existisse tecnologia, como você faria para fazer aquilo que você quer fazer? Então, no caso da Ana, como ela faria para que um paciente encontrasse um profissional? Talvez a solução dela seja criar um folder, um flyer, imprimir isso numa gráfica e colar nos carros. Esse é um protótipo. Inclusive, o protótipo ele não precisa ser digital, você pode fazer um protótipo em papel. E, de fato, ali a Ana conseguiria descobrir se aquilo resolve o problema. Então pense, se você está tendo esse problema, pense como você resolveria se não existisse tecnologia. Aí está a resposta de o que você pode tirar ou não do teu sistema. Aquilo que você imaginar fazendo sem tecnologia é muito provavelmente aquilo que você pode sim tirar do teu sistema. Bom, gente, esses foram os 3 principais erros que acontecem e principalmente a solução para esses erros. A gente já está chegando aí aos 40 minutos, eu realmente não consegui fazer em 30 porque é muita coisa. E olha só que geralmente nos meus treinamentos eu dou 7 erros e aqui eu enxuguei para somente 3 erros. Então vamos recapitular. Primeiro de tudo, eu falei sobre a aula 1. A aula 1 eu expliquei o que é uma startup. Se você não viu, em algum lugar aqui desse vídeo ou no teu e-mail vai estar lá para assistir a aula 1. Depois eu contei para você quem eu era, né? Engenheiro da computação, uma série de startups e aplicativos desenvolvidos. E a gente foi para o passo a passo. Passo 1, validação. Entender a dor, entender o que o teu usuário quer. Você faz através de uma pesquisa. Passo 2, construir um protótipo. Uma ferramenta. Eu acabei de dar o exemplo de um protótipo que não é nem tecnológico, que é um folder, um flyer para você conseguir resolver o problema do teu usuário. Se concentre em resolver o problema dele. A tecnologia é simplesmente um meio para fazer isso. 3, desenvolvimento. Falei que a gente só entra na fase de desenvolvimento depois de ter feito o protótipo, depois de entender o que resolve. Depois, gente, contei a história do Alexandre, que é um médico veterinário, a Ana, que é uma jornalista, a startup Pupify e a startup Consonare. Contei também o exemplo do Airbnb,
que eles utilizam isso até hoje. Aí depois eu contei os 3 erros, ou seja, primeiro, fazer algo que ninguém quer. Segundo, desenvolver usando bola de cristal, sem saber o que exatamente tem que ser desenvolvido. E terceiro, colocar muita coisa no desenvolvimento e querer deixar tudo perfeito. Com isso, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje. E aí, vai a minha pergunta para você dividir aqui comigo, que eu realmente quero saber. Em que fase que você se encontra do teu negócio? Em que fase que você se encontra da tua startup? E qual que é a dúvida que você tem nessa fase? O que você ainda tem dúvida? O que você me perguntaria? Eu vou ler esses comentários e vou fazer um vídeo, no vídeo 3. Eu vou contar para você como você faz para evitar esses erros, como você faz para fazer essa validação. O próximo vídeo, que eu vou te mandar por e-mail, eu vou te contar de fato, um pouco mais aprofundado, como você faz para seguir esses passos. Mas principalmente eu vou resolver as dúvidas que surgirem do vídeo 1 e do vídeo 2. Então eu peço que você coloque aqui, assim que esse vídeo terminar, essa tua dúvida. Pode colocar uma pequena dúvida ou uma grande dúvida. Eu vou pegar as principais e vou resolver. Agora, gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem assistindo aqui esse treinamento de como criar uma startup. Fico realmente agradecido por todo mundo que está assistindo, compartilhando, colocando aqui seus comentários. Eu vejo que essa é uma forma da gente compartilhar esse conhecimento e ajudar as pessoas a criar novos negócios, a ajudar esse país a, de fato, ser mais rico e a, de fato, construir novos negócios aqui. Eu quero aproveitar esses últimos minutos aí que a gente tem para explicar para você algo que eu queria ter explicado no primeiro vídeo, mas eu esqueci. E qual é o meu objetivo final com esse negócio de compartilhar com vocês e ajudar vocês a criarem startups? Bom, é o seguinte, se você parar para pensar, o que faz um país se tornar um país rico? Em termos macroeconômicos, um país mais rico é um país que tem mais dinheiro na sua economia. Se você parar para pensar, eu não sei se você já conhece, já foi a países mais ricos, mas países mais ricos, a pessoa que trabalha no McDonald's, ela pode comprar um computador, pode comprar um treinamento, um curso online, pode comprar uma roupa melhor para uma entrevista de emprego, trabalhando no McDonald's. É muito famoso o exemplo que eles dão dos Estados Unidos, que alguém que trabalha no McDonald's pode comprar um carro que aqui somente a classe A e B pode comprar. Então você pode trabalhar nos Estados Unidos e ter um carro confortável para sua família. Por que isso acontece? Porque na economia americana tem mais dinheiro. Na hora que tem mais dinheiro na economia americana, as pessoas podem consumir mais. Quando as pessoas podem consumir mais, elas vão mais ao McDonald's. Quando elas vão mais ao McDonald's, o McDonald's pode pagar melhores salários para aquelas pessoas. Então, em termos macroeconômicos, mais dinheiro na economia, mais rico é o país. É claro que aqui a gente não está falando de desigualdade social, a gente está falando simplesmente de um termo macroeconômico. Existem outros fatores que influenciam, mas eu quero que você se concentre nesse. Bom, agora a grande questão. Como faz para a gente ter mais dinheiro dentro de uma economia? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e encontrei sim a resposta, conversando com um amigo meu que é pesquisador da Universidade de Stanford. Bom, a China seguiu essa metodologia, esse caminho, há cerca de 20 anos atrás eles fazem isso e hoje a China é a maior economia do mundo. E qual é esse caminho? O caminho é o seguinte, toda vez que você está aqui no Brasil e você compra um produto importado, você pega o dinheiro que estava aqui no Brasil e manda esse dinheiro para o outro país. Toda vez que você vai no mercado e compra uma laranja chilena, você pega o dinheiro daqui do Brasil e coloca lá no Chile. Fica menos dinheiro no Brasil e mais dinheiro no Chile. Em termos gerais, o Chile fica mais rico e o Brasil mais pobre. Ok, seguindo essa lógica, toda vez que o Brasil compra tecnologia de Israel, a gente compra muita tecnologia de segurança de Israel, toda vez que eu pago X reais para usar uma startup de fora do Brasil, eu estou fazendo esse mesmo movimento, tirando o dinheiro do Brasil e colocando lá. Só que, por outro lado, toda vez que alguém compra algo do Brasil, a gente está colocando mais dinheiro aqui. É por isso que é tão importante a agricultura aqui no nosso país. É por isso que é tão importante a gente exportar soja para a China. O chinês, a gente pega o dinheiro da China e coloca o dinheiro no Brasil.
Bom, e o que isso tem a ver com todo esse treinamento? O que isso tem a ver com startup? É o seguinte, a China, a primeira coisa que ela fez foi o seguinte, a gente só compra algo de fora porque a gente não tem no Brasil. Então eu só compro uma startup de segurança de Israel porque eu não tenho uma startup aqui no Brasil. Então a primeira coisa que você faz é substituição da importação. Você para de importar produtos de fora, você para de mandar o dinheiro para fora do Brasil. Para você fazer isso, você precisa ter uma startup de segurança aqui do Brasil. Então é por isso que você está aqui, é por isso que eu dou esses cursos, esses treinamentos. Porque se você construir uma startup para resolver um problema do Brasil e as empresas daqui passarem a contratar você, esse dinheiro deixa de sair do Brasil. Então esse é o primeiro ponto, que é a substituição da importação. A gente para de mandar o dinheiro para fora. Ok. Isso permite com que o dinheiro não saia do Brasil, mas ainda não faz com que o dinheiro entre. Bom, o que acontece é o seguinte, a tua startup ela vai crescendo, ela vai resolvendo problemas locais, e ela fica tão boa nisso, é claro que isso leva um tempo, 1, 2, 3, 4, não importa quanto tempo leve, importa que isso aconteça um dia. Se você está resolvendo o problema de um supermercado, por exemplo, os supermercados no mundo inteiro são muito parecidos. Seja aqui ou nos Estados Unidos, o supermercado tem uma série de problemas iguais. E vamos dizer que a tua startup esteja tão bem, resolvendo tão bem o problema do Brasil, que você precisa expandir o teu mercado. E aí você resolva traduzir o teu aplicativo, traduzir o teu site para inglês. E você consiga entrar no mercado americano. Muito mais competitivo, você vai ser muito mais barato, afinal você está usando uma mão de obra de um país que é mais barato. É muito mais barato você contratar um programador no Brasil que nos Estados Unidos. E olha só o que aconteceu nesse exato instante. No momento que o supermercado ou uma empresa dos Estados Unidos contrata a tua startup, você inverteu o fluxo. Você passou a exportar a tecnologia e o dinheiro passa a vir dos Estados Unidos para o Brasil. E é assim que a gente constrói uma economia maior aqui, é assim que a gente faz com que tenha mais dinheiro dentro da economia brasileira. Foi isso que a China fez. A China se abriu para, vamos dizer, mão de obra barata, levou uma série de fábricas para lá, só que tinha um termo que dizia, você pode vir, pode fabricar aqui, mas a gente vai ficar proprietário da tua tecnologia. E a China passou ela mesma a construir. Então a China não precisa mais hoje comprar aviões de fora, ela pode comprar aviões da própria China. E agora a China pode exportar os aviões. Esse é o mesmo movimento, só que aplicado a startups. Bom, gente, então é isso que eu queria que você entendesse, porque é tão importante para mim que você esteja fazendo isso, que você siga esses passos, porque seguindo esse caminho, que é um caminho que a gente chama de desenvolvimentista, a gente vai sim construir um país mais rico. Só que é claro que você precisa seguir o passo a passo, você precisa fazer a coisa dar certo para que um dia a gente possa tanto substituir essa importação quanto exportar tecnologia. É com essa mensagem que eu encerro esse vídeo de hoje e fica aí o convite. Se fez sentido isso para você, mais uma vez, chame teus amigos, compartilhe isso, porque isso que eu falei durante toda essa aula, você pode aplicar em qualquer coisa da sua vida. A metodologia startup pode ser aplicada até em relacionamentos interpessoais, ok? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui assistindo e por estar comentando e compartilhando esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou te mandar por e-mail, onde eu vou aprofundar um pouco mais e te mostrar como você pode fazer isso, e também vou responder as principais dúvidas que foram colocadas nesse vídeo e no vídeo passado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.